Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Quem fala é o pastor Danilo Estélio e vamos estudar com você a nossa 9ª lição deste terceiro trimestre de 2022, Adoração ao Bezerro de Ouro, em Êxodo capítulo 32 a 34. Nosso textual está em Êxodo capítulo 32, versículo 8. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. A verdade prática nos diz que a apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 20. Veja que na nossa verdade prática é mencionada uma palavra que não é tão comum: apostasia, que é o afastamento da fé, que não acontece de uma vez. É um processo gradual que leva algum tempo, mas que começa com a perda do fervor espiritual, a perda do entusiasmo pela presença de Deus. Que o Senhor Jesus nos livre, nos guarde deste processo maligno. Nesta lição, abriremos um parêntese para estudar os capítulos 32 a 34 do livro de Êxodo, nos quais veremos a idolatria do povo adorando um bezerro de ouro e veremos também a misericórdia de Deus renovando a aliança com Israel, dando a eles as novas tábuas da lei. Estes capítulos estão encravados bem no meio dos capítulos 25 a 40. Nos capítulos 25 a 40, Deus instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo e seus utensílios, que é o assunto da próxima lição. No primeiro tópico, nós falamos sobre o bezerro de ouro. Por que um bezerro? Está em Êxodo capítulo 32, versículo 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Aqui vemos uma palavra que não é muito comum: buril. O que significa esta palavra?
Pois bem, buril é esta ferramenta, que ela pode ser de ferro ou de aço e é utilizada para trabalhar metais. Portanto, aquelas joias, aqueles metais que o povo de Israel arrecadou naquele momento de apostasia e entregou para Arão, foram trabalhadas com esse tipo de instrumento. Mas voltemos à pergunta: por que um bezerro? Por que não outro animal? O que os israelitas tinham em mente ao utilizar essa ferramenta e criar uma imagem para adoração? Responde o nosso comentário que a principal divindade do Egito era o deus boi chamado Apis. Veremos aqui uma imagem desta divindade. Este era o deus boi chamado de Apis. Observe que na sua cabeça ele apresenta uma espécie de disco ou símbolo que representava o sol. Era o disco solar que enfeitava a cabeça desta divindade. E foi pensando nisso que os israelitas fizeram aquele bezerro de ouro. Com isso, Israel estava apostatando da fé e dos caminhos do Senhor, trazendo de volta a falsa religiosidade egípcia. Essa é a razão da ira de Deus, a tal ponto de querer destruí-los totalmente. Então, explicando melhor, Deus ficou tão irado que queria matar todos aqueles milhões de pessoas. Por várias vezes ao longo da peregrinação, o povo desejou voltar ao Egito, e isso levantou a ira de Deus contra eles. Com isso, eles perderam o rumo, o caminho, perderam o propósito de Deus para eles. Aqui o que acontece é que, num certo sentido, eles consumam isso. Eles não retornam ao Egito fisicamente, mas em seu coração eles estão de volta ao Egito. Elegem para si as divindades do Egito e as servem em pleno deserto, depois de tudo que Deus tinha feito por eles. Quanta ingratidão daquele povo! O nosso comentário lembra que como o coração humano é complicado, como é tentador esse desejo de voltar aos velhos hábitos, à velha vida, ou até mesmo quem não teve esta velha vida de pecado, deseja voltar, deseja experimentar o pecado. Como disse um certo pensador, se o maligno não conseguiu impedir sua conversão, tentará impedir sua santificação. Um membro de igreja que tem uma vida mundanizada é uma vitória do maligno e uma derrota para o reino de Deus. Segundo item do primeiro tópico, decadência espiritual. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus avisa a Moisés, que até então estava no cume do Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, as instruções para construir o tabernáculo. Enquanto isso, Deus estava vendo tudo o que acontecia no acampamento, no arraial israelita. A apostasia de Israel é tratada por Deus na expressão se corrompeu, se arruinou, se estragou, perdeu a figura. Não foi um pecadinho, não foi algo simples. No capítulo 32, versículo 31, Moisés chama aquele ocorrido de grande pecado, mostrando sim que existe pecados e pecados. Israel não apenas fez uma imagem de escultura, um ídolo, eles fizeram pior do que isso. Eles também adoraram aquela imagem, ofereceram sacrifícios e ainda por cima blasfemaram ao dizer: são estes, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, ao longo de quase um ano, Deus tinha se revelado para eles e eles sabiam que o Deus que os tinha tirado do Egito não era aquele Deus boi. Inclusive, eles utilizaram as riquezas que receberam no Egito para construir aquele ídolo, aquela divindade falsa. Um comentarista sugere a construção do bezerro como uma espécie de anti-arca. É muito provável que na cabeça da maioria, se não de todos, o bezerro representasse uma maneira física de representar aquele Deus que o tinha tirado do Egito, o que era um insulto ainda maior para o próprio Deus, porque Deus não tinha aquela aparência. Deus não tinha nenhuma aparência que eles pudessem retratar de uma forma física. Então, chamar a Deus daquela divindade, daquela imagem, era um grande insulto para Deus. Tudo isso não ameniza o seu pecado. O que eles estavam tentando fazer era sincronizar, ou fazer um sincretismo da adoração a Deus com a adoração dos cultos do Egito.
Esse é um perigo constante ontem e hoje, querer adaptar a palavra de Deus aos nossos caprichos e desejos carnais. Vemos isso descaradamente em nossos dias quando pessoas sem temor tentam santificar e defender biblicamente práticas, ideologias e costumes mundanos. Quem não ouviu falar da chamada adoração extravagante? Eu adoro a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito. O que é isso? São maneiras de tentar conciliar a verdadeira vida cristã com os costumes e ideias mundanos. Que Deus nos guarde disso, que estejamos alertas para não misturarmos o santo com o profano. Terceiro item do primeiro tópico: desvio precipitado, que é o nosso texto áureo. Qual o significado dessa expressão, depressa se desviou? Deus usa essa expressão para representar o que naquele momento? Outra versão diz: rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei. Conforme Êxodo 19, versículo 1, o povo chegou ao Sinai no terceiro mês após a saída do Egito. Números 10, 11 diz que o povo ali permaneceu durante 11 meses. Portanto, eles estavam a pouco mais de um ano da sua libertação do Egito. Em menos de um ano, em aproximadamente um ano, eles esqueceram do que Deus tinha feito por eles. No Sinai, eles recebem a lei e os artífices constroem o tabernáculo, as tribos são organizadas para marchar. O Sinai é a declaração da aliança de Deus com Israel, entregando-lhe a lei como se fosse um casamento, um contrato de casamento. Um comentarista diz que, considerando que Israel tinha acabado de entrar em uma aliança com Deus no Sinai, o pecado da construção e da adoração do bezerro de ouro equivalia a um grande pecado. Colocando em critérios atuais, era como se eles tivessem cometido adultério na mesma noite do casamento. Era como se tivessem traído o cônjuge na noite do casamento. Por isso Deus fala: depressa se desviou. O povo rapidamente se desviou e se esqueceu do que Deus tinha feito por eles. O segundo tópico da nossa lição fala sobre consequências da idolatria. Não existe pecado neutro ou inofensivo. O pecado sempre será uma armadilha para a alma. Claro que na maioria das vezes o pecado parece inofensivo, mas ele é mortal. Por isso mesmo será sempre confrontado por Deus. É como uma pequena dose de veneno numa grande quantidade de comida. Não vai fazer o seu efeito maléfico instantaneamente, mas aos poucos ele irá contaminando a nossa vida. Primeiro item do segundo tópico: povo de dura cerviz. Deus usa essa expressão, dura cerviz, para representar a conduta do povo. O que significa? Ela aparece mais 6 vezes no Pentateuco. Significa uma desobediência quanto mais. É como se nós disséssemos: fulano é useiro e vezeiro de fazer tal coisa. É aquela pessoa que reiteradamente, reincidentemente pratica algo ruim. Essa expressão era usada para o animal de pescoço duro, que não aceitava o comando do seu dono. É isso que significa a expressão dura cerviz, pescoço duro. A geração que saiu do Egito se tornou o paradigma, o exemplo de povo obstinado, de povo duro de coração. Deus terá que amansá-los no deserto e vai usar medidas muito duras para tirar deles aquela espinha dura, aquele pescoço duro e torná-los um povo humilde. O pecado custa caro. O tratamento divino com Israel é duro. Deus propõe eliminar o povo inteiro, todas as 12 tribos, e fazer outro povo a partir de Moisés. Afinal de contas, Moisés também era descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés era da tribo de Levi. Então, através dele, poderia Deus fazer um outro povo para substituir aqueles milhões de pessoas que tinham sido tirados do Egito? Sim, com toda certeza. Alguém com menos caráter poderia ter aceitado essa proposta, mas Moisés não aceitou. E olha que foi uma proposta do próprio Deus. Só há 2 ocasiões em que Deus é movido a exterminar totalmente aquele povo. A segunda ocasião acontece às vésperas da entrada na terra de Canaã, naquele episódio dos 12 espias. Foram situações em que Deus chegou bem perto de destruir
todo o povo de Israel. Segundo item do segundo tópico, a disciplina de Deus. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Há 5 coisas envolvendo o juízo de Deus. Primeiro, a quebra das tábuas de pedra, que acontece pela ira de Moisés ao ver aquela cena terrível das multidões israelitas adorando o bezerro de ouro. Ele fica tão indignado que lança as tábuas de pedra ao pé do monte, e com certeza o barulho daquela quebra acaba com a festa. Segundo, a destruição, a queima, a moedura do vergonhoso bezerro, obrigando depois o povo a bebê-lo, fazendo-os identificar-se com o próprio pecado. Sim, o bezerro é lançado no fogo, derretido, moído, transformado em pó, depois misturado na água, e Deus manda, através de Moisés, que o povo beba. Mas, além disso, também são mortas 3.000 pessoas. Talvez fossem os adoradores do bezerro de ouro mais exaltados, os que estavam ali mais envolvidos na festividade. E quem executa essa sentença de morte são os levitas. Sim, os levitas se dispõem a matar pessoas do seu próprio povo em obediência a Deus. Também Deus manda uma praga sobre o povo, matando outros tantos milhares, mas ainda sem consumi-los inteiramente. E por fim nós temos a recusa de Deus em continuar indo com o povo. Até então, Deus em pessoa estava indo com o povo, mas agora Deus diz que não irá mais com eles, para não consumi-los. Se não fosse a intervenção de Moisés, o quadro não poderia ser revertido. Não há substitutos para a presença de Deus no meio do seu povo. E Moisés intercede a Deus para que ele tenha misericórdia do povo, para que ele não se abstenha da sua presença no meio do povo. Como disse o pregador inglês Charles Spurgeon, Deus não deixa que seus filhos fiquem confortáveis ao pecar. Ao tratar a desobediência, Deus está sendo misericordioso conosco. As pessoas confundem a misericórdia de Deus como se Deus estivesse passando a mão na cabeça do pecador. Nada disso. Deus castiga ao que ama. Só que Deus sabe castigar. Deus tanto sabe se vingar quanto sabe castigar. Ao tratar a desobediência, Deus está sendo misericordioso. Há uma grande lição para nós nessa passagem bíblica. E que lição é essa? Uma igreja sem disciplina não está sendo amorosa. É muito comum vermos pessoas reclamando que saíram desta ou daquela igreja porque aquela igreja não tinha amor. Mas, na verdade, o que muitas vezes acontece é que a pessoa é disciplinada porque não andou bem nos caminhos do Senhor. E ela se revolta com isso. Ela não queria ser disciplinada. Ela queria que o seu pecado fosse aceito pela congregação. Ela queria uma passada de mão na sua cabeça apesar do seu pecado. E quando isso não acontece, a pessoa sai revoltada, chutando a porta e dizendo: aquela igreja não tem amor. Mas uma igreja que não tem disciplina também não tem um verdadeiro amor. Não está ajudando ninguém, está corrompendo o evangelho. O evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. O autor de Hebreus diz que Deus castiga quem ama e deixa claro que a disciplina, embora desagradável, nos corrige e evidencia que somos filhos de Deus, porque qual filho que o pai não corrige? Certamente todos os bons pais irão corrigir seus filhos, por melhor que eles sejam, em algum momento eles irão fazer algo errado. Portanto, deixemos Deus nos corrigir. Toda correção é para o nosso bem, ainda que naquele momento ela seja dolorosa. Quantas vezes Deus trata conosco e sofremos, mas apesar disso, podemos ver a misericórdia dele em nossa vida. Falemos agora sobre a falha de Arão. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão demonstrou ser uma pessoa fraca, um líder fraco, num momento crucial da história de Israel. Ele deveria, como irmão de Moisés e como profeta de Deus, ele deveria ter colocado um fim àquela situação. Ele não deveria ter deixado que o povo prosseguisse naquela ideia, mas em vez disso, ele foi covarde, ele foi medroso, ele sucumbiu à pressão do povo.
Lembremos que foi Arão que teve a iniciativa de arrecadar as joias, os pingentes, o ouro, a prata, os metais preciosos que as pessoas tinham e confeccionar aquele ídolo. Foi Arão quem fez isso, imaginem só. Que grande pecado esse! Ele não terceirizou a tarefa, ele próprio fez isso. Se não fosse por ele, talvez aquele ídolo não tivesse vindo a existir, mas ele foi fraco na hora que deveria ser forte. E aí nós paramos para pensar. Arão já tinha confrontado o próprio Faraó, o senhor de todo o Egito. Por várias vezes ele e Moisés tinham ido à presença de Faraó, talvez sem saber se iriam voltar vivos. Faraó poderia, com uma simples ordem, matar os dois, mas eles enfrentaram Faraó várias vezes e não se acovardaram. Mas agora Arão sucumbe ao medo, à pressão do povo. Que não sejamos assim. Que não sejamos fortes na hora da fraqueza e que não sejamos fracos na hora que precisamos mostrar força. A pergunta de Moisés a Arão era como se dissesse: o que fizeste? O que você fez? Que loucura é essa? 3 coisas tristes se destacam no papel de Arão. A primeira, a ausência de qualquer contestação da sua parte diante do pedido do povo. O povo se rebela, o povo reclama e ele não dá um ai. Ele nem ao menos tenta dissuadir o povo daquela situação. A segunda coisa, depois de construir aquele ídolo, é dele a decisão de convocar uma festa ao Senhor, ou seja, além de construir o bezerro, além de dizer ao povo: este é o teu Deus que te tirou do Egito, ele ainda convoca uma festa, um feriado religioso em homenagem àquele ídolo. Veja só que loucura! E por fim, não apenas a sua covardia de enfrentar o povo, mas de enfrentar Moisés, sua desculpa esfarrapada, tentando terceirizar a culpa, jogar a responsabilidade sobre o povo, como lemos no capítulo 32, versículo 22. Uma desculpa esfarrapada. O povo me pressionou, o povo ia me apedrejar. Isso era coisa que se dissesse, que se justificasse? Um homem que tinha certeza que Deus estava ao seu lado sucumbir à pressão do povo? Que Deus nos guarde de sermos covardes assim. Mas não foi apenas Arão. Os demais anciãos, os demais líderes do povo, também deixam uma nota triste para a história. Por pouco Arão não pagou com a vida por sua rebelião. Tão grande foi a ira de Deus, como lemos em Deuteronômio 9:20. Se não fosse a intercessão de Moisés, ele teria sido morto instantaneamente pelo poder de Deus. Isso nos leva a pensar que os homens de Deus na Bíblia não foram super-homens à prova de falhas. Por isso mesmo, podem nos ajudar em nossa peregrinação. Se fossem perfeitos, de que nos serviriam? Mas exatamente por serem quem foram, eles nos inspiram. Nos inspiram no sentido de olharmos para eles e dizer: eu não vou errar assim. Primeiro, aprendemos a vigiar dia e noite. Em segundo lugar, lembrarmos que nunca faltará sobre nós a mesma graça que agiu sobre eles. Graça é favor imerecido. Significa que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, não importa o que fizermos? Não, não é isso. Significa que Deus, através do seu favor, nos perdoará se nos arrependermos e buscarmos o seu perdão. Terceiro tópico: renovando a aliança e as tábuas da lei. A misericórdia de Deus é imensurável. Mesmo diante da atitude ingrata de Israel e do seu grandioso pecado, Deus os perdoa, oferece novas tábuas da lei e renova a sua aliança. Primeiro item do terceiro tópico: o arrependimento divino. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E aí alguém pergunta: Deus se arrepende? Como? Deus não pode se arrepender. Deus não é um ser humano para se arrepender. Vamos explicar. Deus não se arrepende. Então, o que significa essa expressão "o Senhor se arrependeu", que aparece aqui também em 1 Samuel 15:11, Jonatas 13, capítulo 3, versículo 10. Como o arrependimento de Deus deve ser entendido? Ora, o nosso vocabulário não é suficiente capaz de descrever um Deus que é indescritível. Como expressar adequadamente os sentimentos de Deus? Então usamos figuras de linguagem como esta.
atribuindo a Deus aquilo que é próprio do ser humano, com o objetivo de atingir um melhor entendimento por parte dos leitores. Os teólogos chamam estes recursos de antropomorfismo e antropopatismo. O arrependimento divino, diferente do homem, não traz mudança do ser de Deus, mas sim no modo de ele tratar o ser humano, quando ele vê arrependimento e conversão. Em outras palavras, a mudança não é em Deus, mas no homem, fazendo agora agir diferente. Segundo item do terceiro tópico, a intercessão de Moisés. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Palavras de Moisés a Deus intercedendo pelo povo. Só 2 tipos de pessoas, só 2 homens na Bíblia fizeram esse tipo de oração. Primeiro Moisés e depois o apóstolo Paulo. Ter o nome riscado significa estar fora do rol daqueles que herdarão a vida eterna. É a oração de alguém que está sofrendo angustiado pelo que poderia acontecer ao povo que estava debaixo do seu pastoreio. Moisés e Paulo se comportaram dessa maneira. Moisés aqui é uma figura, um símbolo do tipo do Cristo sofredor que não desiste dos seus. Em resposta, Deus ressalta a responsabilidade individual. Disse o Senhor a Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em outras palavras, Moisés, você não pecou contra mim, então eu não vou te riscar do meu livro. É muito tocante o que você fez, mas cada qual vai responder pelo seu pecado. Moisés figura na lista dos grandes intercessores da Bíblia. Afinal, sua intercessão livrou o seu próprio irmão, Arão, da morte certa, e levou Deus a não desistir daquela geração, como lemos no Salmo 106, versículo 23. Os pronomes usados por Moisés em 34:9 mostra como ele, mesmo não sendo culpado, se identifica com o pecador. Ele se identifica com o pecado do povo que servia. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Moisés não tinha pecado, mas ele se coloca como se também fosse um pecador. Dessa forma, ele assume o pecado do outro. Ele pede justiça? Não. Ele suplica misericórdia, sabendo que Deus não tem prazer na morte do pecador. Aprendemos então que há poder na oração intercessória. Há poder na intercessão. Será que Deus pode contar conosco para intercedermos por aquelas pessoas que precisam? Lemos aqui também no item 3 sobre novas tábuas da lei. Então disse o Senhor: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Alguém poderia dizer: mais maravilhas? Mais do que Deus já tinha feito? Mais do que a travessia do Mar Vermelho? Mais do que as pragas do Egito? Sim, isso mesmo. Deus estava dizendo: isso não é nada, eu ainda vou fazer outras coisas maiores. As novas tábuas que Deus ordenara a Moisés lavrar e levar novamente à sua presença no cume do monte é uma evidência da renovação da aliança de Deus com a nação de Israel. É preciso destacar que as primeiras tábuas de pedra onde estavam os mandamentos, essas tinham sido feitas pelo próprio Deus. Agora, Moisés é que teve que preparar as tábuas de pedra para que fossem escritas novamente. O fato de haver renovado sua aliança é a prova de que Deus perdoou ao seu povo, dando a eles um recomeço, dando a eles uma chance de começar de onde tinham parado. Que lição podemos tirar daí? Que o Deus de Israel é o Deus de recomeços. E não é isso que os seres humanos procuram? Recomeçar? Quantas vezes falhamos na caminhada? Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, e Deus, pela sua grande misericórdia, nos permite recomeçar. Quando nós pensávamos que tínhamos chegado ao último ponto e dali não haveria mais nada para nós, Deus nos surpreende com a sua misericórdia, nos dando a chance de recomeçar. Que Deus maravilhoso é esse! Vejam Moisés, lembra o nosso comentarista. Ele pensou que não ia ser mais nada na vida além de um pastor de cabras, além de um cuidador de rebanhos, e Deus o surpreende lhe dando a missão de libertar o povo. Também teve um recomeço na vida de Davi, após seu pecado com Batseba.
Houve um recomeço de Deus na vida daquela mulher pega em flagrante adultério, que tinha a morte certa. Houve um recomeço de Deus na vida do apóstolo Pedro, mesmo após negar Jesus 3 vezes. Todos esses recomeços só são possíveis pela graça e misericórdia de Deus. Deus aguarda para todos nós um recomeço, mesmo que para nós seja o milésimo. Deus só exige que haja sinceridade e verdade no nosso quebrantamento e entender que Deus, Ele sabe quando estamos sendo sinceros e quando não estamos sendo sinceros. Moisés retornou ao acampamento com as novas tábuas da lei e com a promessa de que Deus iria com eles, a notícia de que seus pecados tinham sido perdoados e agora eles podiam, com o apoio de Deus, caminhar rumo à terra prometida. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Não permita que os convites à velha vida de outrora ache lugar no seu coração. Mantenha sua espiritualidade viva, contagiante e dinâmica. Não vamos deixar que os bezerros de ouro deste mundo tomem a nossa adoração, que é devida somente a Deus. O inimigo das nossas almas tentará colocar bezerros na nossa vida, mas que eles sejam por nós rejeitados e possamos estar ao lado de Deus o tempo todo. Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo